pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Fala de uma forma clara, porque são verdades que são necessárias que eu entenda de uma forma clara, que não fique em mim dúvida do que ele quer dizer. Mas quando Jesus fala do final dos tempos, ele não fala dessa forma. Se nós pegarmos, por exemplo, o evangelho que acabamos de ouvir e perguntarmos assim: Jesus está falando de quê? Talvez alguns vão falar assim: está falando do fim do mundo. Outras pessoas vão falar: não, ele está falando da destruição de Jerusalém. E as duas coisas são verdade. Ele está falando das duas coisas. E não só ele fala do fim do mundo, do fim de Jerusalém, mas ele fala de diversas situações críticas na história da humanidade. Quando fala que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, esse texto que nós acabamos de ouvir não quer dizer que tudo aconteça ao mesmo tempo, porque Jesus de propósito não fala de uma maneira clara quando se refere ao quando acontecerá o fim do mundo. Os discípulos perguntaram a Jesus várias vezes: Senhor, quando será? Exatamente, Jesus respondeu com esse evangelho e fala da destruição de Jerusalém e fala do fim do mundo, porque o que aconteceu em Jerusalém terminou sendo uma imagem de que aquela cidade que era tão sólida, tão protegida, aquele templo tão grandioso, ruiu, tudo acabou. Então esse universo imenso que o próprio Deus criou, mas é claro, não tem a força do próprio Deus, e por ser criatura também está sujeito a acabar. Mas nosso Senhor, então, meus irmãos, isso é muito importante para nós. Jesus não quer que nós nos preocupemos tanto de quando será esse fim de tudo, mas que nós nos preocupemos mais como ele será. E eu diria, meus irmãos, que nosso Senhor deixou em nossas mãos como será esse encontro. No nosso credo, nós rezamos, depois que falamos que Jesus nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, depois, ao dizer que ele está no céu, nós dizemos assim: de onde está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, faz parte da nossa fé que nosso Senhor virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. Por que fala vivos e mortos? Porque nosso Senhor vai julgar toda a humanidade, aqueles que estiverem vivos quando chegar o momento final do universo e aqueles que já morreram no decorrer da história, não é? Então é o juízo chamado juízo universal, que é o juízo de toda a humanidade. Existe também o juízo particular. O que é esse juízo particular? Vai ser o momento do nosso encontro com Jesus, o nosso julgamento. E nosso Senhor, ao falar do final dos tempos, Ele quer que nós nos preparemos para esse encontro. Eu acho que eu não vou errar se eu disser que talvez no coração de todo mundo agora venha um certo sentimento de medo. Mas não é isso que nosso Senhor quer. Ele não quer simplesmente despertar em nosso coração um medo, um terror por esse encontro. Não. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer que nós tenhamos isso presente. E nosso Senhor é tão bom que Ele quer que nós preparemos esse encontro. Então, meus irmãos, eu diria que esse encontro que vai acontecer, o nosso encontro com Jesus vai acontecer. Não só nosso, mas de todos, daqueles que o amam, daqueles que o odeiam, daqueles que o servem, daqueles que o desprezam. Todos terão esse encontro com Ele, porque Jesus é o Rei universal. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, por um lado, nós podemos dizer que ninguém vai escapar, não é boa usar essa palavra, não é? Vai escapar desse encontro. Todos terão esse encontro com Jesus. Mas Jesus deixa então, volto agora ao que eu quero dizer, deixa para nós escolher como será esse encontro. Como assim Ele deixa para nós escolher? Porque esse encontro pode acontecer de duas formas. A primeira forma que pode acontecer esse encontro com Jesus ao terminar a nossa vida. Vamos então agora usar até a nossa imaginação e imaginar duas pessoas. Uma pessoa que não amou a Deus, que não serviu a Jesus, que não procurou conhecê-lo, que não viveu segundo os seus mandamentos,
que não conheceu a história de Jesus, que não fazia caso do pecado, uma pessoa que não tinha proximidade com Jesus, uma pessoa para quem Jesus não era nada, talvez uma ideia bonita, talvez uma coisa de que falaram dele, sim, foi um grande homem na história, mas não nada mais do que isso. Então, o encontro dessa pessoa com Jesus será um encontro com um juiz estranho, um juiz ao qual a pessoa pode falar: eu não te conheço, e a quem também o juiz pode falar, como Jesus fala no Evangelho, daquelas moças que deixaram as lâmpadas se apagarem, e quando bateram a porta e falaram: Senhor, abre-nos, e ele respondeu o quê? Eu não vos conheço. Então, um primeiro modo de acontecer esse juízo, eu diria que é um encontro de estranhos. Como alguém que está no tribunal, o juiz está ali, não sabe quem é, não é? Um encontro de estranhos. E nesse sentido, sim, a gente deveria ter medo. Se fosse esse encontro de estranhos, eu não sei de que ele vai falar comigo, eu não sei o que ele vai me perguntar, eu não sei o que me aguarda, e isso sim pode causar medo. Mas há uma segunda forma, meus irmãos, e aí entra a nossa fé, aí entra a nossa esperança, aí eu diria que entra até a nossa alegria. Eu posso fazer com que esse encontro que vai acontecer não seja um encontro inesperado, não seja uma surpresa que me pega desprevenido. Eu posso fazer com que esse encontro seja um encontro esperado, seja um encontro desejado, seja um encontro de amigos. Olhemos o Evangelho. Quando Jesus fala desse encontro através das parábolas, ele fala, por exemplo, do servo que fica de plantão esperando o seu senhor, e fica naquela atitude: eu quero estar esperando, porque na hora que o meu senhor chegar, eu quero abrir as portas para ele vai chegar de viagem, eu quero abrir as portas da casa para ele entrar, e eu vou estar ali feliz esperando porque ele vai chegar. Olha a atitude, não é atitude de medo. O servo preguiçoso teria medo, o servo descuidado teria medo: o meu patrão vai chegar e vai me encontrar dormindo. Mas o servo vigilante, o servo fiel, ele está aguardando: eu quero que meu Senhor chegue, porque eu estou esperando por ele, eu quero abrir a porta, eu quero servi-lo. Isso causa alegria. E Jesus fala que vai dizer para o servo: servo bom e fiel. Quando Jesus conta aquela história das 10 moças com as suas lamparinas, e 5 delas foram descuidadas, as lamparinas se apagaram, e quando elas foram comprar azeite para reacender, não havia mais tempo. Não havia mais tempo. E aí sim, quando elas bateram a porta, o juiz falou, o Senhor disse: não vos conheço. Mas as outras não. As outras 5 que tinham as suas candeias acesas, quando chegaram os noivos e alguém gritou: olha, o noivo está chegando, vamos ao seu encontro, elas entraram felizes para celebrar a festa com eles, porque a lamparina estava acesa, a chama da fé estava acesa, e aquele encontro foi um encontro de alegria. Então, meus irmãos, nós podemos nos preparar para esse encontro. Como? Tendo contato com Jesus sempre, porque nosso Senhor tem umas coisas estranhas, não é? Veja, por exemplo, nosso Senhor foi no dia da ascensão, ele subiu ao céu, mas ao mesmo tempo ele ficou: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele foi, mas ao mesmo tempo ele ficou. Nosso Senhor vai vir, mas ao mesmo tempo ele já está aqui: estarei convosco todos os dias. Então eu posso ter esse encontro com nosso Senhor todos os dias, de modo especial através da nossa devoção e a nossa fé. A devoção nasce da fé na presença de Jesus sacramentado. Vocês acham, meus irmãos, que uma pessoa que se coloca na igreja, que conversa com Jesus na Eucaristia, que abre a Ele o seu coração, que pede a Ele o perdão de seus pecados, que o recebe na comunhão, que confia nele, que pede o seu auxílio, que reconhece quando erra e recomeça, uma pessoa que tem essa fé em nosso Senhor e devoção à sua Mãe Santíssima, vocês acham que para essa pessoa Jesus vai ser um estranho? Vocês acham que nosso Senhor vai, na sua justiça, vai olhar para essa pessoa no dia do juízo como uma pessoa estranha? Ele vai dizer assim: agora você me vê, mas em realidade nós já nos encontramos todos os dias.
Por isso, meus irmãos, é importante ter esse encontro com o nosso Senhor, nos habituar a estar na presença dEle, e quando estivermos na presença dEle, de modo especial, diante do sacrário, diga muitas vezes para nosso Senhor: Senhor, eu agora estou na sua presença, o Senhor está aqui agora como meu amigo, como meu Salvador. Vai chegar um dia que eu vou estar na presença do Senhor e o Senhor vai ser o meu juiz, mas eu sei que esse juiz é o meu Salvador, eu sei que esse juiz me ama, e aí devemos pedir a nosso Senhor que esse momento não seja um momento estranho, mas um momento em que vai se abrir o véu. Essa vai ser a grande diferença. Essa é a diferença de falar com o nosso Senhor no sacrário, de estar com Ele, de me encontrar com Ele aqui e me encontrar com Ele nesse juízo. A diferença é que não haverá mais véu. No sacrário sempre tem o véu, aquela cortininha, não é? Esse véu lembra o quê? Agora ele está oculto, mas o oculto não é ausente. Agora ele se esconde, mas escondido não é ausente. Agora ele se esconde porque ele quer que eu procure, que eu esteja sempre procurando por ele. Como disse alguém que já se encontrou com ele, não é? Dom Henrique, naquela oração tão bonita: Senhor, te procurei a vida inteira. Imagina a nossa alegria, meus irmãos, na hora desse encontro, poder falar para Jesus: ah, Jesus, até que enfim, acabou o nosso pique-esconde, até que enfim, procurei o Senhor a vida inteira, desde o meu batismo, eu estou procurando pelo Senhor. Cada vez que eu fui me confessar, eu procurava pelo Senhor, que é o pastor que salva as ovelhas. Cada vez que eu comunguei, eu procurei pelo Senhor. Cada vez que eu entrei na igreja para rezar, eu procurei pelo Senhor. Cada vez que eu procurei melhorar a minha vida, eu estava te procurando. Cada vez que eu fiz o bem, cada vez que eu rezei, olha quanta procura, quanta busca. E vamos poder dizer para Ele: Senhor, até que enfim eu me encontro com o Senhor. Vai ser uma surpresa boa, meus irmãos. Nosso Senhor quer que seja assim. Agora, como eu disse, Ele deixa a nós escolher. Se nós vivêssemos, ou se nós vivermos tendo Jesus como estranho, nós estamos escolhendo esse juízo. E, meus irmãos, nós não devemos ter medo de às vezes nos colocar perguntas difíceis. Então eu coloco uma pergunta para nós hoje. Não é para fazer medo em ninguém, não. Não, isso não, fazer medo não faz bem, mas fazer refletir, sim, faz bem. Olhando para a nossa vida até hoje, até agora, vamos imaginar que descesse um anjo aqui hoje, né, e dissesse na igreja aquela palavra que está na Bíblia: acabou o tempo. É hoje que vai acontecer esse encontro. Lá no fundo do nosso coração, eu me encontraria com um amigo ou eu me encontraria com um estranho? Como que hoje, no estado que eu me encontro hoje, se daria o meu encontro com o nosso Senhor? Eu diria para Ele: até que enfim, Senhor. Eu diria: Senhor, espera mais um pouquinho, hoje não. Mas nós somos criados para isso, para esse encontro, para essa vida eterna. Essa pergunta é dita agora, pode ter certeza que o padre não quer judiar da consciência de ninguém. Não, mas é porque agora nós temos esse grande dom que é o tempo. Pode chegar um dia que nós não vamos ter mais o tempo. Hoje nós temos o tempo. Se até agora, não digo totalmente, mas em algumas coisas da nossa vida, eu me comportei como alguém estranho a Jesus, se até agora eu não tive essa preocupação de ter essa familiaridade com o nosso Senhor, essa proximidade com Ele, eu tenho tempo ainda, eu posso aproveitar, eu posso vir à presença dEle, eu posso rezar, eu posso me confessar, eu posso comungar, eu posso usar desses meios que Ele me deu. Então a pergunta não é para nos assustar, mas é um convite para que, ao terminar esse ciclo da liturgia e agora já começar o novo ano da igreja no próximo domingo, que o nosso coração também se renove na esperança, na confiança em nosso Senhor. Que a nossa vida seja, meus irmãos, essa preparação serena, essa preparação com o nosso coração em paz, para um dia podermos ter esse face a face. Como tem uma oração muito bonita que fala assim: ó Jesus, a quem agora velado eu contemplo, eu vos peço aquilo que eu tanto desejo, que um dia, revelada a face, eu possa me alegrar com a vossa glória. Peçamos a Nossa Senhora essa graça, de que ela nos ajude a preparar esse encontro final nosso com o nosso Senhor.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.